Olá, bom dia, sextou, meu povo, vamos lá. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Cadê o pessoal? Onde estão aí nossas luzinhas, nossas lamparinas? Gente, hoje aqui em São Paulo já está 27 graus. Previsão de 36 graus hoje. Muito calor, muito calor. Eu tô aqui com a minha aguinha, porque senão a gente não aguenta. Bom dia, Juvenilson, tudo bem? Bem-vindo. Tá muito quente aqui em São Paulo. Onde vocês estão? Tá quente também? Comenta aí, faz um comentário, Juvenilson. Vamos lá, vamos começar então a nossa reflexão de hoje, 18º dia, né, dos 21 dias do nosso desafio. Hoje nós vamos falar sobre a reflexão da reunião pública do dia 13/3 de 59, questão 264, lá do Livro dos Espíritos. E Emmanuel já nos traz nessa reflexão. Bom dia, Renata, tudo bem? Bem-vinda. Maranhão muito quente, né, Juvenilson? Quantos graus deve estar por aí? Aqui tá 27, aí deve estar bem mais quente, né? Porque Maranhão é bem quente mesmo. Bom dia, Adri, tudo bem? Quanto tempo, meu amor? Como é que você está? Comenta aí pra gente. Oi, Isa, bom dia. Vamos começar então nossa reflexão, gente, do 18º dia dos 21 dias de desafio. Nós estamos estudando, para quem não está acompanhando, né, Adri, que você está chegando agora, Religião dos Espíritos, do Chico Xavier, por reflexão por Emmanuel. E o tema de hoje é herança. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergonteias floridas ou espinhosas na árvore da sua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. E aqui ele já começa a falar que nós colhemos aquilo que nós semeamos, né? E aí me lembra muito a parábola do semeador, né? Que nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos, né? Então aí ele começa: nos pais irracíveis e intolerantes, recebes o parceiro de outras eras, com os quais te acompanhastes na delinquência, a fim de lhe que reconduzas o passo à quitação perante a lei. Então que ele já começa a falar aqui das relações familiares, né? Dos pais que recebem os filhos, e lembrando aqui que no Espiritismo nós sabemos, né, pela orientação que nós temos lá no Evangelho e também no Livro dos Espíritos, que todos os filhos que nós recebemos em nossa casa, nós fazemos uma programação aí reencarnatória, né? E que nós de alguma forma nós aceitamos esses filhos que vão encarnar aqui. Então já existe toda essa programação. Então nós aí aceitamos, né, esse papel, essa responsabilidade de aceitar esse espírito, que é um espírito milenar, né? Então a gente não pode esquecer que apesar de vir como criança, é um espírito milenar e que tem ali coisas a serem trabalhadas nas suas imperfeições, né? Das suas questões de experiências aí anteriores. E esses pais que os recebem agora têm esse compromisso, né, essa responsabilidade de aproveitar esse momento de esquecimento dessas lembranças dessa criança para se afeiçoar com ela, porque com certeza existe aí um vínculo de histórias anteriores e que precisam ser trabalhadas nesta encarnação. Então o Emmanuel já traz isso também para a gente em relação ao passo dessa quitação perante a lei de Deus, né? Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciastes a distância de obrigações vulneráveis, para que às custas de abnegação e carinho lhes restaure o espírito, a dignidade do próprio ser. E aí, Feijão fez uma participação especial aqui atrás. Mas nessa esposa que ele fala impertinente e enferma, muitas pessoas ficam se perguntando, né, quando tem algum parente que fica enfermo e que precisa ter uma atenção ou um cuidado especial, e que muitas vezes a pessoa para de ter aquelas obrigações, né, na vida e acaba se dedicando a essa pessoa totalmente enferma, né? Aqui ele fala da esposa, mas pode ser qualquer outro parente, pai, mãe, né, que muitas vezes a gente dedica esforços para ficar concentrado ali 100% nessa pessoa que muitas vezes está doente. Ele fala desse carinho e abnegação, que é sim uma obrigação que nos foi dada, né, anteriormente, para que a gente pudesse de alguma forma trabalhar essas questões do amor e do carinho com esses nossos irmãos, né.
No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. E aqui ele fala de infidelidade, né, gente? Então, muitas vezes a gente não entende porque determinada pessoa, determinado companheiro, né, nos causa essa insensatez e essa situação de ser infiel, né? E ele traz essa questão aqui dos deveres que foram assumidos, não só por esse que é infiel, mas também por aquele, né, que está participando desse companheirismo, desse despertar da consciência, né, que muitas vezes é necessário passar por essa experimentação para ter esse despertar da consciência, do sofrimento, da renúncia, né? Então, quando nós passamos por isso e somos aí as vítimas, né, porque ninguém é vítima, mas quando a gente se põe em posição de vítima, é porque existe ali uma história por trás do que aconteceu anteriormente, o porquê que nós estamos passando por isso, é que nós não conhecemos, nós temos esse véu do esquecimento, né? Que ainda bem que temos esse véu do esquecimento, para que a gente também não ficasse ali naquele sentimento de culpa, de rancor, né? Então, quando a gente vem nessa vida, a gente tem esse apagão desse histórico aí do passado, justamente para que a gente faça de forma diferente, para que a gente aceite essas pessoas que surgem na nossa vida, né? Tanto no nosso ambiente familiar como fora do nosso ambiente, que muitas vezes se aproximam e se afinizam conosco, né? Nos filhos ingratos encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Então olha aí, né, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Muitas vezes os pais têm aí esses filhos ingratos, essas crianças rebeldes, né, que não aceitam orientação. Oi Pri, bem-vinda, bom dia Jorge. Que não aceitam a orientação dos pais, e os pais falam, mas eu faço de tudo para que essa criança me ouça, eu faço de tudo para que esse adolescente me aceite, e é tão difícil esse relacionamento e esse convívio, né? Então tá aí, gente, são compromissos que nós temos assumidos com esses espíritos, e muitas vezes essa rebeldia lá no inconsciente, né, já traz, né, essa questão do que nós fizemos com eles em vidas anteriores, né? E dessas dificuldades que nós temos. Nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que amaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. Olha aí, o Pri, olha só, nós estamos falando aqui sobre a questão da herança. Bom dia, Luísio. E tem tudo a ver com a live que você fez ontem, né, com a professora espírita, com a Lili. E ele fala aqui, ó, nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. Então ali, né, as meninas falaram ontem na live do amai vossos inimigos, né, e por que determinadas pessoas, às vezes você nem tem tanta afinidade, acabou de conhecer, e a pessoa já olha para você e já vira a cara, né? Já tem aquele sentimento de, não gostei, não fui com a cara dessa pessoa, né? E aí começa aquela rixa, aquela intriga, aquela pessoa que na sua frente se demonstra ser uma coisa e nas suas costas está falando mal, né? E você sabe, você acaba descobrindo, né? E você fica com aquela sensação do por que acontece isso, né? Por que essa pessoa faz isso comigo? Por que ela não foi com a minha cara? O que eu fiz, né? Para merecer tudo isso? E bate de frente com você, né? Então aqui está falando dessa situação, dessas situações também de afinidade social, e lá quando a gente lê, né, estuda as leis divinas, né, quando se fala da lei de sociedade, a necessidade que nós temos de socializar. Por que nós precisamos socializar? Porque senão a gente ficaria sozinho, né? Eu comigo mesmo, seria tudo muito mais fácil, mas existe essa necessidade de socialização, né? A gente conviver com pessoas que pensam diferente de nós, que agem de forma diferente que a nossa, e é justamente nessa socialização que nós aprendemos com as diferenças, né? Então aí a importância dessa questão da sociedade, apesar de ser doloroso, né, muitas vezes esse convívio, esse relacionamento difícil, né, com determinadas pessoas, mas é através deles que nós
vamos evoluindo como espíritos, né? Como as meninas mencionaram ontem, a gente fica exercitando ali a paciência, a resignação. Então são coisas que nós realmente precisamos trabalhar. O orgulho, né? Que muitas vezes somos orgulhosos e não damos o braço a torcer quando estamos errados. O egoísmo, né? Então a gente ainda está aqui no mundo de provas e expiações e que nós precisamos trabalhar essas imperfeições, né? Enquanto houver aí orgulho, egoísmo e vaidade, nós teremos que ter nós ainda teremos, né, essa relação social aflitiva. Quando nós realmente tivermos extirpado, né, esse orgulho, esse egoísmo, e está lá também no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e quando nós zerarmos, né, essas nossas imperfeições, aí sim nós vamos falar de fraternidade, de amor ao próximo, aquele amor realmente verdadeiro, um sentimento de caridade sem intenção de troca, né? Então hoje, quando a gente faz caridade, nós temos lá no nosso inconsciente que eu estou fazendo essa caridade porque eu sei que vai ser bom, né? Então a gente vem com esse sentimento aí de troca, de eu vou fazer porque eu sei que eu vou ter algo em troca, né? Quando a gente estiver num mundo mais evoluído, com pessoas com pensamento já mais evoluído, esse sentimento de caridade será uma caridade fraternal. E a gente falou ontem de Jesus, né? É exatamente esse sentimento que Jesus tinha com aqueles que passavam, né, ao seu redor ali. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicastes, esquecido de que todos os patrimônios de marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos na época prevista. Então, o que ele fala, né, das pessoas que realmente vêm com esse corpo já mutilado e desfalecente, ou muitas vezes ao longo da vida também, né, acontece de ter algum tipo de doença e ficam ali acamados, e muitas vezes os familiares pensam, nossa, mas por que isso aconteceu com essa pessoa agora, né, por que ela veio dessa forma? Uma pessoa tão boa, né, que fazia tanto bem. Então, muitas vezes é isso, gente, são provas e expiações, nós estamos nesse mundo de provas e expiações, são resgates de coisas que nós fizemos no passado ou até mesmo nessa vida que nós estávamos fazendo e que aí o nosso corpo responde, né, ou de alguma forma a gente vem com essas limitações para que a gente possa valorizar. E normalmente essas pessoas que ficam nessa condição dependem muito do outro, né, então tem que aceitar a ajuda do outro. Então, muitas vezes são essas pessoas que no passado eram extremamente vaidosas, que não aceitavam ajuda, né? E que vêm nessa condição justamente para ter essa aproximação, para ter esse sentimento de amor e caridade, né? Não é fácil, a gente também, né? A gente está trazendo aqui as informações que Emmanuel nos traz, os espíritos nos orientam, né? Tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. A gente não é fácil ter uma pessoa acamada, né? E conviver com uma pessoa nessa situação, principalmente porque ela se sente, né, numa situação menor. Então, como é difícil colocar essa pessoa para cima, né, colocar essa pessoa para se sentir bem, para entender que aquilo ali é uma condição passageira, né, e como o Espiritismo nos auxilia nessa questão. A gente saber que isso aqui, né, essa encarnação é temporária e que nós vamos ter aí na nossa verdadeira vida, né, na vida espiritual, né, que é o nosso maior período aí, né, de convivência realmente na vida espiritual. Mas os momentos que nós estamos aqui, que é esse menor trechinho, né, esse menor tempo que nós estamos passando aqui, é o momento de nós experimentarmos tudo aquilo que nós definimos que faríamos, né, para tirar isso da teoria, daquilo que eu errei, eu fiz toda aquela passagem de tudo que eu fiz de errado em vivências anteriores, me comprometi lá na espiritualidade com os nossos benfeitores espirituais de que eu vou fazer diferente nessa encarnação, e quando a gente chega aqui, que a gente apaga, né, todo esse, né, que a gente tem esse véu do esquecimento para começar realmente a praticar, é que a gente vê as verdadeiras dificuldades em passar por tudo isso, né. A Pri colocou aqui, ó, um exercício diário e nada fácil. Verdade, Pri. O Jorge colocou, às vezes é difícil sabermos qual é o limite entre nossos direitos e deveres e o do outro. Exatamente. E aí quando a gente fala também da lei de liberdade, né, Jorge? A lei de liberdade fala exatamente disso, né,
dessa questão de a minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro, né? Então isso é muita experimentação, porque ler no livro, ver a teoria é muito fácil, né? O difícil é realmente colocar isso em prática, né? E ter esse respeito, essa tolerância que a gente vem praticando aí no nosso dia a dia, né? O Juvenilson colocou certíssimo, Monique, isso a gente vê todos os dias, já passei por isso, tá vendo? Então todo mundo passando aí pelas mesmas situações. Bom dia, Rosângela, bem-vinda. O Marcos colocou aqui, é só não deixar ela esquecida de lado, deve estar conversando com ela, perguntando coisas a ela. Ela é esquecida, não sei exatamente do que você estava falando, Marcos, do que a gente comentou aqui, mas depois comenta aqui pra gente, né? Então é exatamente isso, né? Verdamos, assim, de nós mesmos, tudo aquilo que se nos afigura embaraço e misericórdia no cálice do destino, né? Herdamos, assim, de nós mesmos, tudo aquilo que nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Ou seja, tudo que nós fazemos agora, todos esses pontos que nós precisamos trabalhar é herança daquilo que eu fiz anteriormente, né? Então, Emmanuel vem nos trazer essa questão da gente sempre ter essa indulgência para com o outro, né? Essa caridade para com o próximo, justamente porque nós temos essas questões aí herdadas que nós precisamos trabalhar. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso. Reclama-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência. Sejas títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios, que penduram apenas do escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos bons ou mal dos seus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou na glória imortal da divina ascensão. Então ele conclui aqui, oi, Jenny, bem-vinda, bom dia. Então ele conclui aqui a questão que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher, né? Então Jesus já nos dizia, você vê a árvore pelos bons frutos que ela representa. Então por esses exemplos que ela representa, por aquilo que ela faz, né? Então aqui quando ele traz essa questão de não esqueçamos, né, que a morte aí é passageira, que a morte chegará de improviso, é isso, porque não tem data certa, né, gente? Vamos combinar? A gente não sabe se a gente vai ficar por aqui nessa encarnação por muito tempo. Então nós precisamos pensar no presente, esquecendo, parar de ficar pensando no futuro, tentando, mas quando for lá na frente eu vou fazer isso. Mas quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Sempre pensando no futuro. E no presente? O que eu estou fazendo hoje, né, para trabalhar essas nossas imperfeições? E o Marcos comentou aqui, né? Você comentou de ter uma pessoa doente acamada na cama. Exato, Marcos, né? Que você colocou aqui. E só não deixa ela esquecida de lado, estar sempre conversando com ela, perguntando coisas a ela. Exato. E além de perguntar aqui, Marcos, e ficar, né, questionando, conversando, dar importância a essa vida que está aqui, né? É mostrar a importância que ela tem na nossa vida, né? E ter momentos de descontração, exatamente isso, né? Conversar, ter momentos de descontração. E muitas vezes a gente, por ter a pessoa acamada, a gente tem preguiça, né? De levar a pessoa para fazer outras atividades. Não vou, nossa, porque até para tirar de casa, para levar, né? Para levar não vai ser tão difícil, nossa, tão complicado tirar ela, ter que transportar, né? Muitas vezes tem medo de sair de casa, né? Tem outras questões também de ansiedade, de medo, né? De sair mesmo. Tem todas essas questões. Então, a gente tem que se esforçar, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, ter esse convívio, para que essas pessoas tenham convívio com outras pessoas também, né? Que possam aí observar a natureza, que é nossa ligação direta aí com o divino, né? Com Deus. Então é um pouco disso, porque imagina uma vida inteira, né? Muitas vezes na cama ou numa cadeira de rodas e não poder circular, não poder ver, né, essa beleza que é o nosso mundo, né? E a gente agora está numa fase em que as pessoas estão enclausuradas aí de quarentena e que a natureza está se fazendo mais bonita ainda, né? A gente está nesse solzão aqui, gente, eu tô com as minhas flores saindo, flores todo dia, tá uma coisa mais linda, né? O céu dando assim
Cada cor bonita que o céu tá mostrando, né? Tá se mostrando, as pessoas tirando foto, postando aí nas redes sociais. Então é ter essa oportunidade para essas pessoas também contemplarem essa beleza da vida, né? Para que elas não entrem aí em depressão, em situação de ansiedade, né? Dentro de casa. Então é exatamente isso. E aqui quando ele fala dessa questão, né? De que não podemos deixar para amanhã, é importante lembrar dessa passagem, né, gente? Que a gente precisa fazer todo dia, né? E tá se renovando a cada dia. E não deixar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje. E pensando também nessa questão de ter posses e privilégios, o que eu estou fazendo com isso, né? Com essa posse e privilégio? Eu estou usando só para mim? É tão triste, né? Quando a gente vê pessoas com uma condição aí financeira melhor, né? Do que a maioria e que muitas vezes não conseguem utilizar esse recurso para auxiliar alguém, para fazer o bem. E são pessoas extremamente infelizes, né? Porque não convivem com outras pessoas, se isolam por conta do recurso, do dinheiro, muitas vezes por medo, insegurança, porque, né, existe violência, a gente sabe, né, que as pessoas pensam em sequestro, em assaltar, em roubar, e elas vivem ali enclausuradas em casas gigantescas, em situações, né, com muito medo, muito infeliz. Será que vale a pena? Será que não poderíamos fazer mais pelo nosso próximo, né? Então é um pouco disso que a gente precisa pensar e temos que agir hoje, não esperar para que tudo passe e que esse momento dessa vivência aqui no planeta passe e a gente não fez aquilo que deveríamos fazer. E aí quando a gente chegar lá na espiritualidade, que nós vamos passar esse filme, né, que passa em relação à nossa experiência, a gente sabe aí pela descrição tanto dos nossos amigos, né, pelas comunicações aí espíritas que nós fazemos, tanto quanto para aquelas pessoas que passam por situações de experiência quase morte, né, que é a EQM, né, que eles passa-se um filme, né, gente, na cabeça da gente sobre essa experiência que nós estamos vivendo agora, tudo que nós fizemos, tudo que nós não fizemos, e é aí a providência divina nos cobrando, né, daquilo que nós realmente nos programamos a fazer e acabamos não fazendo. Então vamos fazer agora. Acho que é esse o recado geral que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal que está chegando agora, Angélica, Instituto da Atração, Carlos Carvalho, que entrou agora também. Eu vou deixar essa live aqui salva para vocês, essa reflexão de hoje, falando sobre herança. Então, qual é a herança que você quer deixar? Então vamos refletir sobre isso. Cristina, bem-vinda. Então vamos refletir sobre isso, sobre essa questão da herança. Qual é a herança que você vai deixar? Qual será o seu legado, né? As pessoas falam muito dessa palavra do legado, né? Qual é o legado que você vai deixar aqui na Terra, né? Para as pessoas lembrarem e falarem, quem era a Monique? O que ela fez, né? O que ela deixou aqui de bom? Então é um pouco disso que a gente precisa pensar aqui. O que eu estou deixando para as pessoas que estão ao meu redor e para aqueles que eu convivo na sociedade. Tá bom? Beijo grande, gente. Boa sexta-feira para vocês. Amanhã estaremos de volta aqui às 8 horas da manhã, até a gente finalizar esses 21 dias de desafio. E hoje tem uma participação especial lá no Home Office Espírita. Nós vamos falar sobre o evento do Hackathon, do grupo de Ecologia. Espero também meus companheiros de Ecologia todos lá hoje, 9 horas da noite, lá no YouTube, no Home Office Espírita. Estaremos falando sobre o que nós podemos fazer aí nessa visão ecologia, né, de visão sustentabilidade, o que nós podemos fazer no Centro Espírita para sermos um Centro Espírita mais sustentável, como o Centro Espírita também pode auxiliar aí a sociedade como um todo, né, aquele entorno ali dos Centros Espíritas. E vai ser bem bacana porque a gente vai falar também de ações que a gente não precisa estar presencial no Centro Espírita para fazer sobre ecologia. Então vai ser bem legal, já na quarentena já dá para a gente começar a implantar muita coisa bacana aí de sustentabilidade nos Centros Espíritas. Então espero vocês, 9 horas da noite. Gente, beijo grande, até amanhã.